Fala galera, meu nome é Jefferson Cardoso e você está no meu canal Atalaia. Segue embaixo a descrição do link das minhas redes sociais ou me siga no Instagram, onde você pode estar diariamente me acompanhando no meu dia a dia e dos possíveis vídeos que virão no futuro. Fala galera, então conforme prometido, aqui está o presidente da Magna Convenção, para nós debatermos então no vídeo de hoje sobre o estatuto da convenção. Então tá aqui ilustrado o nosso presidente da Magna, bem estiloso, né? Magnata, estilo mais ou menos da vida que ele leva, né? E aqui do outro lado, nós temos os pastores presidente ilustrado nesse boneco. Minha filha tinha o único brinquedo que eu consegui mais ou menos, né, trazer para ilustrar, porque o resto era tudo boneca, né? E boneca não ia pegar bem porque não são todos, né? Então vamos trazer nesse boneco hoje aqui representado então os pastores presentes, para a gente conseguir dialogar um pouquinho sobre esse estatuto, e daqui a pouco vocês vão entender cada forma representativa o que eu estou querendo dizer com este vídeo. Mas antes eu quero agradecer a você, meu querido, que me presenteou com um suporte para a câmera, né? Que até então meus vídeos saíram um pouquinho tremido, porque o meu cameraman não tinha muita firmeza no pulso, né, cameraman? Mas enfim, então foi doado para mim um suporte para os nossos vídeos ficar mais uniforme, né? Sem muita trepidação, para você conseguir enquadrar melhor nós aí, conseguir entender bem certinho o que nós queremos dizer, né? Pessoal, quero também, antes de falar sobre o estatuto que está aqui nas minhas mãos, o estatuto que vai ser regido para todas as Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudeste Paraná. Esse estatuto aqui, ó, um estatuto que algumas coisas são boas, não vou dizer que são todas ruins, mas na sua grande maioria tira a autonomia da igreja. A igreja não vai mais mandar na igreja. Quem vai mandar é o presidente da convenção, que vocês já vão entender bem certinho. Mas antes de nós falar sobre isso aqui, que é muito sério, é cansativo, vai ser um vídeo longo, já quero alertar vocês, é chato esse assunto, porque a gente vai detalhar alguns artigos, mas você tem que prestar atenção, porque é o futuro da tua igreja que está em jogo. Eu quero dizer mais para você. Eu quero que você no futuro, seus filhos que de repente hoje estão na igreja, ou quem sabe aqueles que não estão mais na igreja, não venham ter a tristeza, você como pai ou mãe, de ouvir: o que eu vou fazer lá na igreja? Para ser com eles? Para ser com eles? É assim que você, de repente você já ouviu essa frase, como eu já ouvi muitas das vezes, né? Para quê? Lá para deixar o cara rico, para deixar o pastor rico. É esses assuntos, essas coisinhas pequenas que às vezes acaba destruindo um grande ministério, uma porta de salvação que sempre foi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Santa Catarina. Eu estou lutando, irmãos, pelas nossas igrejas. Eu não aceito a forma qual está hoje as nossas igrejas. Nós temos que lutar. Doa quem doer, nós temos que lutar, porque o Evangelho ensina assim. E eu vou dizer mais para você, não saia fora, escuta, porque é sério que eu vou falar. É sério, esse estatuto é sério. Mas eu quero que você me ouça mais. Eu quero que você me ouça outra coisa. Muito séria, muito grave. Eu quero que você entenda o seguinte: se Jesus hoje estivesse novamente na terra, como 100% homem e 100% Deus, como era na época, de que forma que ele entraria no templo? O que ele faria nesse tempo? De que forma ele agiria com esta situação garrada na nossa igreja? O que ele faria? Me explica você. O que você acha para nós meditarmos? O que Jesus faria se hoje estivesse na terra e se hoje ele entrasse numa porta da igreja e visse esse comércio que se instaurou dentro da igreja? É um comércio. Tu tens que tirar dinheiro da igreja para sustentar missionário, para mandar para uma entidade, para deixar pastor aposentado, bem aposentado, bem rico, porque ele vai ter 3 aposentadorias: da convenção, da igreja, muitos deles, né, os presidentes, e do INSS. Ei, você não vive só com a aposentadoria do INSS?
Tu não trabalha, tu não dá o suor do teu rosto para se aposentar um dia promessa, tu não está de bom tamanho, né? Agora não, para alguns não. Tem que fazer fortuna, tem que instaurar essa CIADESP, porque eu vou fazer um vídeo para falar o que é a CIADESP e o que ela traz de benefício para a igreja. Vou fazer um vídeo no futuro, mas só para os irmãos conseguirem entender. É triste. O que Jesus faria? Efésios diz: sedes imitadores de Cristo como filhos amados. Você tem que imitar Cristo. O que Cristo faria se hoje ele estivesse aqui na terra e entrasse dentro de uma Assembleia de Deus e visse o que está acontecendo? O que Cristo faria? Deixe seu comentário se você concorda comigo ou não. Pode discordar, não tem problema. Mas deixe seu comentário consciente. O que Cristo faria? Eu fui numa igreja, agora recentemente, que os irmãos bem sabem que é Guaramirim, e um irmão me abordou: mas tu não é Cristo? Eu digo: meu querido, nós temos que chegar à perfeição. Nós temos que tentar ser perfeito como Ele é. Então nós temos que dia após dia nos arrepender dos nossos pecados e tentarmos ser diferentes. E ser imitadores de Cristo. O meu Cristo pegou um chicote, ó, e deu. Eu não tenho chicote hoje, hein? Mas como o chicote faz falta dentro das igrejas. Falando sobre o assunto da convenção, que é esse estatuto que tu criou, né? Tu criou, hein? Pra que tu criou esse estatuto? Pra ficar mais forte, né? Pra ter mais controle, pra ter mais poder. E dizem as má línguas, né? As má línguas não, as boas línguas. Pastores querem mudança, que inclusive criaram um grupo em Newton. Eles criaram um grupo de WhatsApp da mudança, da revolução em Santa Catarina das Assembleias de Deus. E colocaram eu ainda como administrador no grupo, hein? Olha que os pastores estão se movimentando. Tu vai acordar tarde, aí não vai ter mais o que possa fazer para salvar as coisas, hein? Mas tu criou esse estatuto por qual finalidade, meu amigo? É porque o Jefferson falou num vídeo anterior que a convenção tinha 100 milhões de dívida, aí tu tá querendo salvar os patrimônios da igreja agora e tentar passar pro nome da outra, da C, a 10, que é isso? Ah, então o Jefferson tem razão, né? Tu balança a cabeça aí de que tem razão. Isso! E vocês aí, pastores, só dizem amém, é? É, ele fala, vocês falam amém. Ah, tá, entendi. É mais ou menos assim, sabe? Ele fala, porque é dessa forma assim, parado, é um pau, não serve pra nada. Aí ele fala, ele dita, e esses aqui dizem amém, amém. É só o que fazem. Me perdoe aos pastores que estão querendo mudar, me perdoe, mas essa é a representação. E me diga se não é diferente aí na tua igreja, meu amado irmão. Me diga que não é diferente aí na tua igreja quando você vai tentar falar: pastor, isso está errado, pastor, eu não concordo com isso. O que acontece contigo? Leva um chute, fica sem cargo, que para mim cargo é indiferente, né? Mas para alguns irmãos eles têm muito forte esse negócio de cargo, e aí ficam dessa forma. Ou eles fazem que nem os pastores, ó, digo amém, porque esse bota a rédea nesse para tentar comandar do jeito que ele quer, então fica dessa forma. Quantos de vocês, pastores, já entenderam esse estatuto? Quantos de vocês já entenderam que nesse estatuto vocês vão ficar na mão, sabe quem? Do presidente da convenção e da sua diretoria. Quantos de vocês ainda não pararam para entender? Leiam isso aqui. Vocês estão tirando a autonomia da igreja, que paga o salário de vocês, que sustenta vocês e sua família, para dar autonomia para a convenção. O que é isso? Vou ler agora o artigo por artigo. O primeiro artigo é muito extenso, então para mim não dialogar muito no vídeo, eu vou nos pontos principais. Ele diz no artigo 1º das igrejas evangélicas, ela é inseparável nas questões teológicas, bíblicos e doutrinários e estatutárias da Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina. Ela é inseparável nas questões teológicas, bíblicas e doutrinárias. Olha que maravilha, que maravilha. Isso é muito bom. Ela é inseparável nessas coisas. Todavia, olha o que diz o parágrafo único. As igrejas membros, ou seja, a sua igreja aí, né? Ela será ligada na CIADESP ou CADESP, que agora eles botaram as duas juntas, porque eles sabem que a outra está falindo, está quebrando, né? Por causa da dívida de mais 100 milhões. E reconhece as decisões das Assembleias Gerais da CIADESP, ou seja, ó, vocês reconhecem, vocês não têm que mandar em nada. Entenderam bem esse parágrafo? Ela diz no artigo anterior que ela é inseparável. Ela é inseparável nessas questões. Administra e financeira, a igreja é autônoma, entre aspas. Mas, no parágrafo 1 diz que tu reconhece tudo que a convenção disser, tu reconhece. E aí? Como é que fica? Como é que fica a tua situação, meu irmão? Como é que fica a tua questão agora? Esse é o artigo 1º. Aí, o artigo 2º fala da finalidade, beleza, que é mais ou menos parecido com os outros estatutos das igrejas, né?
E olha só a preocupação deles no parágrafo 2º. A igreja manterá convênio com a CIADESP e CEADESP. Olha só. Então ela já obriga você a ter um convênio. Ei, nunca mais vocês vão conseguir desfiliar as igrejas desta convenção. Que eu vou fazer um vídeo futuro explicando o que é convenção. A convenção não é uma igreja. Ela é equiparada a uma entidade sindical, sindicato dos pastores, mais ou menos. É o que um juiz interpretou naquela decisão do Castro da dívida de mais de 100 milhões. Ela é equiparada a uma entidade sindical, ou seja, um sindicato de pastores. O que os sindicatos fizeram de bom para o nosso país? Os sindicatos pertenciam a que partido? Você lembra bem? Pois é mais ou menos por aí. Mas vamos adiante. Inciso 3º do artigo 3º, que diz assim: para alcançar seus objetivos, a igreja mesmo poderá valer-se de todas as normas legais para desenvolver os serviços que se propõem nas áreas sociais, educacionais, culturais e religiosas. O inciso 3º, olha só o que fala de novo. As associações, ONGs, fundações ou institutos originados da igreja serão presididas pelo pastor presidente desta ou por alguém por ele indicado. Por que não emenda ali? Eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, eleito por uma AGE. Por que não coloca isso? Por que o pastor tem tanta autonomia para fazer essas coisas? Não pode, a igreja mantedora tem que passar por votação isso. Aí ele vai lá, coloca um camarada que você já conhece a vida, que você já sabe como é, e aí afunda nossas igrejas. Como é que pode um negócio desse, irmão? Não podemos aceitar, mas esses artigos que eu estou lendo ainda é peixe pequeno, em vista do que vai vir. Espera, vai ver o que vai vir aqui ainda. Presta atenção. Outra coisa muito interessante, artigo 5º, né, que fala da administração, parágrafo 3º. Se o pastor presidente da igreja membro não atender às decisões e orientações da Assembleia Convencional, olha só, ou seja, ele deve bater o quê? Deve dizer sim para tudo, né? Sim para tudo. Então, se ele desobedecer, ou estiver em desobediência às normas estatutárias da CIADESP e CEADESP, ou apropriar-se indevidamente da igreja sede, ou mais congregações de locais de culto, ou quaisquer bens da igreja, a CIADESP intervirá administrativamente, se necessário judicialmente. Ei, esse parágrafo, Nilton, sabe para que serve? Para o teu irmão, por Rudinei Nazário, que já tem um costume de tentar se apropriar-se de bens da igreja. Sabia, Nilton, tu conhece, tu fazia parte daquela igreja Esmirna que criaram para tirar dinheiro da igreja de Jaraguá. Então quero te lembrar que esse parágrafo 3º, que já está constando também no Estatuto da Convenção, eu quero te lembrar que o teu irmão fez isso, Nilton. Eu quero te lembrar que o pastor Rudinei Nazário fez isso. Eu quero lhe lembrar que a diretoria da Esmirna era conivente com essa situação, onde eles tentaram penhorar a nossa Tri Brasil, que é a igreja, que hoje serve de casa pastoral para os nossos obreiros. E aí, Nilton? Tu mesmo cria esse parágrafo que tu já sabe que já tentaram fazer isso? Não, né? Chumbo trocado não dói, né, Nilton? Chumbo trocado não dói, pra ti não serve esse parágrafo. Tu tá superior, tá acima disso tudo, né? É só para relé, pros pastor relé, né? Para aqueles que dizem, Nilton fala e eles dizem sim. É para esses, né? É para esses que tu consegue controlar. Adiante, presta atenção, meus amados irmãos. Presta atenção no absurdo que é o artigo 8º. Olha só, no parágrafo 2º, o pastor presidente da igreja membro será obrigatoriamente membro da CIADESP. Tu não tem livre-arbítrio mais, tu vai ter que ser membro da CIADESP, não pode se desfiliar dela, tá? Indicado pela junta executiva, homologado em Assembleia Geral da CIADESP, empossado pela junta executiva ou por alguém por ela designado. Então tu já não tem mais autonomia, pastor, tu é obrigado a ser filiado na CIADESP para te continuar sendo pastor, senão tu tá fora. É mais ou menos por aí. É um absurdo. Agora olha o parágrafo 3º. O pastor designado pela CIADESP ou pela junta executiva ou por meio do conselho de pastores membro da diretoria, se ele não atender à determinação da junta executiva ou a que determina pelo estatuto e regimento interno da CIADESP e CEADESP, a junta executiva com o conselho de pastores tem o direito de transferi-lo ou removê-lo ou substituí-lo em ação que deve ser lavrada em ata para a retificação da Assembleia Convencional. Escute só, se você, pastor, que hoje já diz amém para tudo,
Você que não concorda com as barbáries que hoje existem no meio da Assembleia de Deus. Se você não falar sim para tudo, agora ele vai ter autonomia de te chutar mesmo. De te chutar mesmo. Ou seja, ele não precisa mais pedir para a Assembleia. A Assembleia, ou seja, a tua igreja, aquela que te mantém, aquela que te ama, pastor, essa não vai ter mais autonomia sobre você. Ou seja, se a convenção quiser te chutar, o teu campo deu uma crescidinha, que já me contaram, que é mais ou menos por aí, né? O pastor entra num campo que é fraco, que é muito pobre, irmãos muito humildes, o pastor vai lá, ergue, daqui a pouco chega a 20, 30 mil de dias, sabe o que ele faz? Vem um presidente da convenção, que eu não estou falando que agora seja o Newton, os passados, de repente, sei lá. Ele chega e diz assim: ô meu filho, que belo trabalho, que trabalho exemplar que tu fez. Agora nós temos que transferir para outro campo que está necessitado do homem de Deus como você. E vamos trazer um outro pastor. E sabe quem é esse pastor? Amiguinho deles. Pô, agora o campo lá tá bom, rapaz. Tu tem que ir para aquele campo lá, para a gente ter mais voto. Lá tá bom, tu consegue manter um salário bom. Ei, você acredita ainda que pastor é orado e dirigido por Deus para uma igreja ou para outra? Não existe mais isso não. É negócio. É só um bom negócio. Se lá tá bom, transfere. Se não tá bom, fica. E ainda sabe o que faz? O pobre do pastor, que é um homem de Deus, crente, sabe o que faz? Faz aquela assembleia, chama todos os irmãos, assembleia de despedida, assembleia de posse e tal. E sabe o que fazem? Chega lá o da regional, às vezes, ou o próprio presidente da convenção: irmãos, aprove Deus, né? E transferiu o nosso amado pastor, né, pastor? É, amém. E transferir Deus falou com ele, Deus falou com nós. Tem que transferir o amado pastor, né? Porque já deu tempo, né, pastor? Isso. E nós vamos mandar ele lá para um campo que está necessitado do nome de Deus. E vamos trazer aquele abençoado pastor que trabalhava lá comigo, no meu campo. Aquele pastor homem de Deus que vai assumir aqui e vai dar continuidade nesses belos trabalhos. E aí acontece de afundar muita igreja, como tem por aí. E o coitado do pastor que é homem crente, amém, é Deus mesmo, é Deus. Ei, deu, né, o tempo. Deu tempo. O povo evoluiu, o povo está começando a pensar, está começando a se manifestar, e dessa forma não dá. Pastores, vocês estão dando um tiro nos próprios pés. Vocês assumindo esse estatuto, saiba que você está na mão da diretoria da convenção. Eu quero vos dizer que o pastor, se tu não dizer um amém um dia, ou dizer um amém meio torto, ele reúne os amiguinhos dele lá, que for eleito, e chuta você. Você quer ficar na mão deles? Vocês não conhecem de muitas histórias como eu passei a conhecer de pastores que foram chutados, pastores que hoje estão aí, ó, sofrendo em campos aí, ó, que botaram, que já estava com dívidas altíssimas de colegas, às vezes dos da própria diretoria da convenção. E é triste, irmãos. Vocês vão estar na mão da convenção, dessa que está aí, dessa que está aí. Eles não esqueceram, então, de uma coisa muito importante da aposentadoria deles. Eles não esqueceram de botar no estatuto. Olha só, artigo 21, parágrafo 1º. O ministro que estiver em enfermidade comprovada por junta médica poderá, a critério da CEADESP, requerer afastamento temporário das suas atividades para tratamento de saúde, sendo sua prebenda complementada pela igreja. Escute, ô meu irmão, você que tá, acorda, você que está assistindo, acorda. Se você ficar doente, você vai passar pelo quê? Pela perícia do INSS. Eles contribuem para o INSS também, os pastores. Mas para eles não basta o valor que vem do INSS, porque eles ganham muito alto, tem que ser complementado. Aí a igreja vai lá pro caixotão sofrido de irmãos que levam, que acreditam no evangelho, vão tirar daquilo ali para complementar, para ele se aposentar bem, para ficar bem legal para ele. Oh meu Deus, foi-se esse tempo, gente, foi-se esse tempo. Que enriquecimento é esse que querem ter? E sempre a juiz da CEADESP, ou seja, aquele que é mais amigo do pastor, do presidente, eles vão fazer uma forcinha melhor. Aqueles que não são muito, eles nem vão dar bola. É mais ou menos assim que vai funcionar, tá? Aí fala agora da tempo, que já estava previsto na CEADESP, já estava previsto a contribuição, que era de 35 anos e 60 anos, já estava previsto, todavia agora colocado também para o estatuto da igreja. Todavia, novamente, repetindo, isso não serviu para o teu irmão, né, Newton? Que se aposentou com 52 anos, que levou 23 salários mínimos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul. Isso não serviu para o teu irmão. Para vocês não serve, né? Para vocês não serve. É só serve para os pequenos. Isso aqui que está escrito quer dizer que é só para você, tá? Só para você que disse. Para você aqui, ó, tá tudo certo, né? Continua. Tá com terror, né? Tá com terror nas igrejas. É mais ou menos assim.
Aí fala nos parágrafos seguintes, eu vou deixar em anexo o estatuto. Vocês leem esse estatuto para ver que se o Jefferson está mentindo. Depois fala a respeito para deixar para viúva, e assim vai. Eu estou falando da aposentadoria da igreja, não estou falando da CIADESP e não estou falando do INSS, é da igreja, ou seja, é acumular enquanto outros passam necessidade, é não botar a mão na consciência. Esqueceram de mim, criaram 2 artigos para mim muita gente se parece comigo, centenas, milhares. Presta atenção no artigo 25, constitui infração disciplinar toda ação ou omissão praticada por qualquer membro da diretoria, departamento, obreiros integrados e não integrados, missionários e por diante, né? Que não atenderem para o estatuto e o regimento interno da igreja, que possam comprometer, presta atenção, a dignidade e o decoro da profissão de fé, ferindo os princípios e ensinamentos bíblicos ou causando escândalo que prejudique o conceito da igreja. Ou seja, perfeitamente o que o Jefferson está fazendo hoje seria considerado um escândalo, seria passível de punição, do regimento disciplinar, seria passível o Jefferson ser chutado da igreja. Você que um dia não concordar com algo que este aqui está fazendo, porque esse aqui manda, ou seja, tu vai estar sofrendo uma disciplina na igreja, artigo 25. Meus irmãos, para vocês verem onde chegou. Eu não vi nenhum artigo desse estatuto para pastor ficar em pecado, Newton. Eu não vi nenhum artigo para pastor que é boneca, né? Aqueles que cometem crime de boneca. Vocês sabem bem o que eu estou querendo dizer. Eu não vi nenhum crime, nenhuma infração disciplinar para o pastor que fica muito rico, de repente, compra apartamento em Balneário, o filho, né? Para a nora, para ele, tô sabendo. Então esses camaradas aí não sofrem infração disciplinar, como o nosso amigo comprou iate, né? Não sofre infração disciplinar. Para isso não tem. Faça o que quiser, pastor. É assim mais ou menos, tá? Mas para o membro tem que se levantar e escancarar o problema, aí dá problema. Artigo 25, leia, que é coisa muito séria. Muito séria. Outro artigo muito sério é o artigo 31, a linha A, que diz assim: as despesas fixas, ou seja, aquelas que todo mês tem que cobrar, são aquelas que a igreja sede não pode isentar, tendo em vista a sua situação jurídica, ou seja, as taxas, água, luz, telefone, salários diversos e, olha só o que eles não esquecem, o percentual destinado a CIADESP. Os caras se preocuparam mesmo com o dinheiro para mandar para convenção. Os bichos, olha, vocês são muito espertos, pastor. Vocês são um cara, olha, tremendamente esperto. No caso, artigo 32, no caso de solução, olha o que diz o parágrafo único. O líquido, o passivo dos bens remanescentes pertencerão, sabe quem, primeiramente? A CIADESP. Ou, na falta desta, aí eles já assumem aquela dívida de 100 milhões que sabem que vai falir. Então, faltando a CIADESP, porque vai falir, pertencerá a CIADESP. Olha só que interessante, ali eles assumem aquilo que eu falei da dívida. Que vergonha para vocês, né? Que vergonha para vocês. Mentir para esse aqui é o que disse sim para tudo. Tu me envergonha, tu me envergonha. Mas vamos lá. Continuando. Agora vem a situação bastante triste. Ó, artigo 33. Em caso decisão da igreja membro, seu patrimônio pertencerá à parte que se conservar fiel a CIADESP, renunciando e a retirada de qualquer direito de reclamação de título. Ou seja, artigo 34, olha só, se ocorrer o cumprimento com a organização religiosa, o patrimônio pertencerá à CIADESP. Ou seja, você contribuiu, você que ajudou a botar tijolo nessa igreja qual você congrega, você não terá direito a essa igreja. Ela vai pertencer lá à CIADESP, lá onde eles têm essa organização sindical, eles que não contribuem com nada para a tua igreja acontecer. Vamos além, que é muito sério agora, esses últimos artigos 36 e 37. No caso de omícios serão resolvidos, os casos omissos serão resolvidos pela Assembleia Geral da Igreja Membro e igrejas filiadas, sob parecer da CIADESP. Ou seja, tudo que fazer, os membros têm que bater continência para a CIADESP. Olha agora a seriedade do artigo 37. Esse estatuto poderá ser alterado a qualquer tempo, mas somente por iniciativa da convenção. Ei, perdesse o direito de mudar o estatuto, irmãos. Você não altera o estatuto, quem altera é só a convenção.
Ou seja, a autonomia é da CIADESP, de fazer qualquer coisa. Tudo que a igreja querer fazer, tem que bater continência para a CIADESP. Hoje, como está, nós temos autonomia, irmãos. Nós, conforme o Código Civil, nós conseguimos nos reunir em um quinto e pedir assembleia extraordinária para tratar determinados assuntos. Você que acha que não tem solução para o pastor Lampão aí da tua cidade, tem solução. Pega a assinatura de 1/5 dos membros e peça que ele saia. Se ele não sair por bem, existe ação judicial. Você consegue tirar pastor. Igreja, você consegue desfiliar da convenção hoje, como está, reúna 1/5 e consegue desfiliar da convenção. Todavia, esse estatuto tira toda a autonomia da igreja. Irmãos, pense como será o destino das nossas igrejas. Hoje vemos igrejas que existem proprietários de igreja. Nós temos diversas igrejas que existe um proprietário. De certa forma faz um bom trabalho, alguns deles. A nossa Assembleia está trilhando para esse caminho, existir uma propriedade. Hoje dão todo o poder à convenção. Amanhã todo o dinheiro terá que mandar para a convenção. Eu acredito que é um pensamento futuro deles. E depois vai pertencer a um determinado grupo, esta igreja. Ou seja, quero que vocês saibam que todo o patrimônio pertencerá à convenção da igreja, das Assembleias de Deus. Quero que você saiba que tudo que for feito terá que passar pelo crivo da Assembleia, da CIADESP, não a Assembleia de Deus. A sua igreja perderá autonomia. Irmãos, não aceite esse estatuto. Se você quer ser regido, continuar sendo regido pela tua igreja, ou seja, você mandar, modo de dizer mandar, depende de mais vozes, mais pensamentos, deixa como está. Se você quiser ser regido agora pela convenção, ou seja, eles botar e tirar quem quer, acabou para você. E vai uma dica para a cidade de Guaramirim. O pastor presidente está visitando membro por membro e dizendo que Jefferson Cardoso quer enganar a igreja. Que Jefferson Cardoso só está tentando ludibriar a igreja, ou seja, quer levar a igreja a erro. Por qual motivo que eu faria isso, Assembleia de Deus Guaramirim? Por qual motivo eu faria isso? Eu estou alertando vocês. Se vocês quiserem ficar na mão desse pastor o resto da vida, principalmente vocês que mandaram diversas denúncias, principalmente dele receber aluguel, e que os membros que estavam na Assembleia viram que ele mentiu em cima do púlpito, dizendo que não recebia aluguel, dá para confiar na palavra do homem desse? Dá para confiar na palavra do genro do Juvenil, do cunhado do vereador que foi preso? Dá para confiar? Eu não confio. Ele usou de autoridade com alguns irmãos naquele dia da Assembleia também. Irmãos, não permitam isso. Quem paga o salário desse camarada é você. Portanto, se você vir a convocação lá no mural da igreja, da Assembleia Extraordinária, e quiser que Jefferson Cardoso vá novamente lá para ajudar os irmãos nesse enfrentamento, eu necessito novamente de uma procuração. Já 10 irmãos se manifestaram, amém pela vida desses 10 irmãos intelectuais. E você, irmão mais humilde, não se esqueça do chamado de Cristo Jesus. Você que está buscando a Deus, serve a Deus, não se esqueça do chamado de Jesus. Dai tudo aos pobres e me siga. Não fique rico, não tire da noiva do cordeiro. Lê Ezequiel, lê o livro de Ezequiel. Tudo que Jefferson está fazendo não é para promover o escândalo, porque quem promoveu foram esses que promoveram todo esse escândalo, e que vai vir muito mais, vai ficar feio, vai ficar feio o negócio. Então eu quero que você atente ao apelo do irmão Jefferson, não deixe passar essa coisa. A sua igreja ficará dependente da convenção. Jefferson Cardoso lutando por uma igreja e um país. Deus abençoe a sua vida.